Agora sim, oficialmente conosco aqui no estúdio do Jornal do Piauí, Elivaldo Barbosa. E daqui de Teresina vamos a Brasília, Elivaldo. Vamos lá então. Hoje, Brasília, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, amanhã também bastante movimentado, né, Tiago? Muito movimentada, com a presença do ministro Sérgio Moro, que foi lá prestar esclarecimentos aos parlamentares acerca das conversas que vazaram mantidas entre ele e o representante do Ministério Público, o procurador Deltan Dallagnol, na época em que ambos faziam parte das investigações da Operação Lava Jato. Ô Délio Rocha, muito boa tarde para você. Qual foi o tom das perguntas, das respostas? O que você nos diria acerca da presença de Sérgio Moro aí no Senado? Boa tarde para você. Boa tarde, Tiago Melo, Elivaldo Barbosa, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. O ministro Sérgio Moro chegou cedo aqui no Senado, antes das 9 da manhã. Ele procurou aí demonstrar uma tranquilidade, foi recebido por muitos parlamentares governistas que se solidarizam com o ministro Sérgio Moro. Essa audiência, viu, Tiago, já está com mais de 4 horas de duração, uma audiência muito longa, e em todo esse período aí o ministro Sérgio Moro tem reiterado que, segundo ele, a atuação na Lava Jato foi uma atuação imparcial. Ele disse que sempre teve a preocupação de se limitar aos autos, ao que estava na lei, e ele também procurou tirar a credibilidade do site The Intercept Brasil, que foi aí o portal responsável por fazer a divulgação, né, por vazar as mensagens que seriam atribuídas ao então juiz Sérgio Moro e também a alguns procuradores da Lava Jato. Mas Sérgio Moro disse que nunca houve um conluio entre o órgão acusador, no caso os procuradores do Ministério Público, e nem entre o órgão julgador, no caso o próprio juiz Sérgio Moro. E eu tenho até aí a gente tem um trecho do que falou hoje pela manhã o juiz Sérgio Moro, e essas imagens são da TV Senado, e nessa fala do ministro Sérgio Moro, ele reforça, então, o seu trabalho e a importância desenvolvida na Operação Lava Jato. Vamos ouvir. Eu já disse mais de uma vez no passado, o meu papel como ministro da Justiça é um papel estrutural, apenas para garantir também a autonomia dos órgãos vinculados ao Ministério da Justiça. Então, não acompanho para e passo cada um desses acontecimentos. A minha opinião em particular, embora esses fatos estejam sendo investigados e a conclusão vai depender do fim das investigações, é que existe um grupo criminoso organizado por trás desses ataques. Afinal, há uma grande quantidade de pessoas que sofreram invasões ou tentativas de invasões, o que aponta para a improbabilidade de que seja um hacker isolado. As pessoas têm perguntado se isso é um ataque à Lava Jato, se esse é um ataque ao movimento anticorrupção brasileira. Eu acho que sim, mas acima de tudo esse é um ataque às instituições. Na tradição jurídica brasileira, não é incomum que juiz converse com advogado, que juiz converse com promotor. Isso acontece todo momento, juiz conversando com policial. E no caso do juiz criminal, é muito comum, já que o juiz é responsável tanto pela fase de investigação como pela fase do processo, que receba, né, policiais e procuradores e se converse, né, sobre, vamos dizer, diligências que vão ser requeridas, diligências que vão ser cumpridas. O que eu posso assegurar, embora eu não tenha mais essas mensagens arquivadas, o que eu posso, no entanto, assegurar é que, na condução dos trabalhos como juiz no âmbito da Operação Lava Jato, eu sempre agi conforme a lei. Tiago, o ministro Sérgio Moro, ele primeiro fez uma exposição inicial com cerca de 30 minutos. Depois, os senadores que se inscreveram podiam falar até 5 minutos. O ministro Sérgio Moro tinha aí 5 minutos também para responder. E depois ainda tinha uma tréplica de
2 minutos. Muitos senadores falaram e continuam ainda questionando nesse momento, porque a audiência continua na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, pelo que eu pude observar nessa audiência, os parlamentares governistas têm uma estratégia muito bem definida, que é de blindar o ministro Sérgio Moro. Os governistas aí tentam destacar o trabalho dele na Operação Lava Jato, mostrando que foi um trabalho imparcial e que a própria operação ela é muito importante para combater a corrupção no país. Por outro lado, os senadores da oposição aí focam mais no teor das mensagens, dizem que essas mensagens sugerem, comprovam, na verdade, aí um envolvimento político do juiz em alguns julgamentos da Lava Jato, sobretudo aquele que levou o ex-presidente Lula à prisão. E eu tenho aí a participação, 2 trechos aí com senadores aqui nessa CCJ, na comissão de hoje, nessa audiência, aí questionando o juiz Sérgio Moro sobre esses vazamentos pelo site de Intercept Brasil. Vamos acompanhar. O senhor autoriza o Telegram a fornecer dos seus arquivos que ficam nas nuvens o conteúdo das mensagens que o senhor trocou com os procuradores? Ou então o senhor também não poderia, já que o senhor se dar bem com o Dalton Dallagnol, solicitar que ele entregasse o celular dele para vistoriar? Porque aí acabaria essa sensação, acabaria esse sangramento. Nos servidores do Telegram que fica na Rússia, eles ficam com as mensagens arquivadas de todo cidadão que participa do Telegram. Eu não quero o celular do ministro Moro, eu quero o conteúdo das mensagens arquivadas no Telegram na Rússia. Nesse momento específico, nós estamos falando de decisões e de ações por parte do então magistrado Sérgio Moro, que foram objeto de centenas de recursos nas instâncias superiores. Nós estamos falando de condenados com condenação confirmada, alguns deles em 4 instâncias do Poder Judiciário. Os melhores advogados do Brasil, as bancas mais caras. E cabe perguntar, não se sabe ainda pagos como? O que restou para aquele grupo político ferido de morte por conta das diversas condenações por corrupção foi a batalha de narrativas políticas. É o que temos hoje. Uma narrativa de perseguição que precisa subsistir por interesses eleitorais ou eleitoreiros. Tá certo, o Délio Rocha está acompanhando tudo, a sessão continua lá no Senado Federal na Comissão de Constituição e Justiça e Délio vai trazer para nós aqui dentro da programação da TV Cidade Verde todas as informações. Muito obrigado, Délio, um ótimo trabalho para você aí nessa quarta-feira.